Boa tarde, meu nome é Matheus, sou aluno do oitavo período do curso de Bacharelado em Química do Instituto de Química de São Carlos e hoje vou apresentar o trabalho Estudo de Processo de Dissolução, Carbonatação e Regeneração de Celulose assistidos por dióxido de carbono em estado subsupercrítico. Esse trabalho vem sendo realizado sob a orientação do professor Antônio Aprígio e caso vocês se interessem pelo resumo do trabalho, vocês podem acessar ele pelo QR Code presente nesse slide. Nessa apresentação eu vou fazer uma breve introdução sobre a celulose e depois vou falar um pouco sobre o processo viscose e suas atuais alternativas, que são a principal motivação para a realização desse trabalho. Depois vou descrever os materiais e métodos e discutir os resultados obtidos. A celulose é a macromolécula mais abundante da natureza, sendo um dos principais constituintes da madeiras, que é entre 40% e 50% em massa de algumas espécies. Sua principal aplicação é na indústria do papel, mas alguns derivados de celulose são empregados em produtos do cotidiano, como em tecidos de roupas e também nas indústrias cosméticas e alimentícias, para dar consistência a produtos como shampoo e sorvete. Agora, falando um pouco sobre o processo viscose, que é utilizado para a conversão de celulose 1 para celulose 2, ele foi desenvolvido ainda no século XIX. Nele, primeiro a celulose é tratada com hidróxido de sódio para aumentar a reatividade frente ao sulfeto de carbono e, após reagir com o sulfeto, forma-se o xantato de celulose. Esse xantato é dissolvido em uma solução alcalina e posteriormente regenerado utilizando solução de ácido sulfúrico. A regeneração ocorre na forma de fios ou de filmes. Apesar da eficiência do método, os reagentes, principalmente o sulfeto de carbono, são muito nocíveis à saúde humana e ao meio ambiente. Devido a essa toxicidade, muitos trabalhos vêm sendo feitos com o objetivo de desenvolver um novo sistema de solventes e metodologias para a dissolução da celulose. As alternativas mais conhecidas são o processo Carbacel e o processo Lyocell. O processo Carbacel é similar ao processo viscose, porém a álcool e celulose vai reagir com a ureia formando carbamato de celulose. Já o processo Lyocell é um pouco mais complexo e baseia-se na dissolução de celulose em um sistema água com N-óxido de N-metilmorfolina. E é com a motivação de desenvolver um novo método para a dissolução de celulose que tem-se o principal objetivo desse projeto, que é a utilização do dióxido de carbono como potencial substituto de sulfeto de carbono. Além desse objetivo, tem-se também como objetivos específicos a compreensão da influência do grau de polimerização na dissolução da celulose e a avaliação de alguns parâmetros reacionais, como a pressão e a temperatura no processo de carbonatação. A primeira etapa realizada foi a etapa de ativação da celulose. Ela foi utilizada para verificar a influência do tempo de envelhecimento no grau de polimerização. Essa etapa consistiu em adicionar 16 gramas de polpa celulósica seca em meio litro de solução de hidróxido de sódio de 18%. Essa mistura foi mantida em 45 graus em agitação mecânica durante 20 minutos. Ao final desse tratamento, o excesso de solução foi removido por filtração a vácuo e em seguida a fase sólida foi levada à prensagem mecânica com intensidade próxima a 70 kg por centímetro quadrado. Essa prensagem tem a intenção de remover o máximo possível de líquido. Então, o sólido que formou tipo uma espécie de bolacha foi desgrenhado com o auxílio de um mixer e fracionado em 4 tubos plásticos. Esses tubos foram vedados e mantidos em estufa a 45 graus. A primeira fração da álcool e celulose foi lavada com água destilada para neutralizar o pH e cessar o envelhecimento da celulose logo após o processo. Já as demais frações foram submetidas a lavagens após 1, 3 e 7 dias de estocagem na estufa. Após o período de 7 dias em que todas as celuloses foram neutralizadas, elas foram analisadas pela técnica de viscometria capilar, que consistiu em desagregar certa massa celulósica em 25 ml de água destilada para posteriormente adicionar mais 25 ml de solução de cuproetileno diamina. Essa mistura foi mantida em agitação durante 2 horas e foi transferida para um viscosímetro de Ostwald-Fenske, em banho a 25 graus. E nesse viscosímetro foi medido o escoamento da solução após estabelecido o equilíbrio térmico. A segunda etapa experimental consistiu em realizar o procedimento viscose descrito na literatura com as 4 amostras de álcool e celulose obtidas na etapa anterior para analisar a influência da ativação na etapa de dissolução. Primeiro foi transferido 10 gramas de álcool e celulose para um frasco de vidro e nele foi adicionado 1 ml de sulfeto de carbono. O frasco foi fechado e a reação foi mantida em temperatura ambiente e agitação durante 2 horas e meia. Depois do tempo, adicionou-se sobre o xantato 50 ml de solução de hidróxido de sódio 6,5% em massa
e manteve-se a mistura em agitação magnética vigorosa até que houvesse a total dissolução da fase sólida. A regeneração foi feita pela adição de ácido sulfúrico 0,2 molar de forma lenta e durante todo o processo a solução foi mantida sob agitação vigorosa. Após regenerada, a celulose foi separada por filtração e foi lavada até que tivesse o pH totalmente corrigido. Para confirmar que houve a transformação do polimorfo de celulose 1 para o polimorfo de celulose 2, fez difração de raio-x do produto obtido. A última etapa do procedimento experimental consistiu na realização de reações de carbonatação em diferentes pressões. O material de partida foi 5 gramas de álcool de celulose e os parâmetros das reações foram: uma reação em fluxo contínuo e temperatura ambiente, outra com pressão de 40 atm sem controle de temperatura, outra com 58 atm sem controle de temperatura e uma última com pressão de 80 atm com controle de temperatura, sendo S igual a 50 graus Celsius. Os sistemas foram mantidos durante 2 horas e as reações em que houve pressão aplicada foram feitas em reatores de aço inoxidável. Terminado o tempo de reação, a celulose foi transferida para um frasco contendo 50 ml de solução de hidróxido de sódio de 6,5% e a mistura foi mantida em agitação vigorosa durante toda a noite. No dia seguinte, a suspensão foi filtrada e na fase líquida foi adicionado ácido sulfúrico 0,2 molar. Nas situações em que houve regeneração da celulose, empregou-se a técnica de difração de raio-x para analisar o produto obtido. Comentando agora sobre os resultados obtidos, primeiro temos o grau de polimerização da celulose em função do tempo de envelhecimento. O grau de polimerização encontrado para a polpa celulósica utilizado foi de 711. Para a amostra que teve seu pH ajustado logo após o tratamento, o valor do grau de polimerização obtido não apresentou grande mudança, ficando em 638. Já para a amostra que passou pelo período de envelhecimento de um dia, seu GP caiu para 209. E esse valor está no que corresponde à celulose microcristalina. Já para os demais valores de GP descritos para as amostras que foram totalizadas após 24 horas, essas amostras apresentaram valores inferiores aos máximos encontrados para a celulose na literatura. Para o processo envolvendo sulfeto de carbono, foi medido o tempo aproximado necessário para a dissolução de xantato. Aqui a gente pode ver que o tempo para a dissolução de xantato em que álcool de celulose ficou um dia envelhecendo caiu 3 vezes, enquanto que após 3 e 7 dias o tempo inicial foi reduzido de 2 horas para 30 minutos. Isso mostra o aumento na facilidade da dissolução de xantato à medida que se aumenta o tempo de envelhecimento da celulose. Também foi possível notar uma redução da viscosidade aparente para cada amostra à medida que o tempo de envelhecimento aumentava, sendo explicada pela diminuição do grau de polimerização, ou seja, soluções em que polímeros de maior cadeia estão dissolvidos são mais viscosas. Agora nós temos os difratogramas para a polpa celulósica e para a celulose regenerada após o processo viscose. O difratograma para a polpa celulósica de dissolução é compatível com o padrão celulose 1, sendo caracterizado pelos planos 101, próximo a 2θ igual a 14,9 graus, a 10-1 em 2θ igual a 16,6 graus e 002 com 2θ igual a 22,7 graus. Já para o difratograma relacionado à amostra de celulose regenerada, esse apresenta os planos característicos do padrão de celulose 2, apresentando os planos cristalinos 101 em 2θ igual a 12,3, 10-1 próximo a 2θ igual a 20,1 graus e 002 com 2θ igual a 21,9 graus. A principal característica dos difratogramas que diferencia esses polimorfos de celulose é que o plano 10-1 se torna mais forte e de maior valor com a conversão de celulose 1 para celulose 2. Para as reações de carbonatação, não houve a dissolução de toda a celulose em nenhum dos 4 casos, porém, houve a evolução de gás após a adição de ácido em todos os 4. Como não houve a precipitação de nenhum sólido após a adição de ácido na reação de fluxo contínuo, isso pode indicar a presença da formação de bicarbonato de sódio, resultante da reação entre o hidróxido de sódio presente na celulose com o CO2 presente no meio durante a reação. Como o volume de gás evoluído é muito grande, em todas as reações pode-se dizer que houve a formação de bicarbonato de sódio. Para garantir que todo produto de regeneração trate-se da celulose 2, foi necessário fazer a difração de raio-x do sólido, obtendo o difratograma presente nesse slide. Nele a gente pode ver que a presença do plano 10-1 próximo a 2θ igual a 20 indica
que esse sólido é a celulose 2. Nele podemos notar a presença do plano 1, 0, menos 1, próximo a 2θ igual a 20, e ele é característico da celulose 2. Com isso, temos como as principais conclusões que o tempo de ativação da celulose influencia drasticamente no grau de polimerização da macromolécula. Porém, ao mesmo tempo, essa diminuição facilita o processo de dissolução. Para as reações de carbonatação realizadas, houve sucesso nas reações realizadas com pressão superior a 40 atm, porém o rendimento foi muito baixo e não foi observada diferença na eficiência quando se empregou maiores pressões. Além do baixo rendimento do processo, houve uma grande dificuldade de quantificar o produto obtido, porque além das perdas na etapa de alcalinização de celulose, a álcool de celulose utilizada na etapa de dissolução carrega consigo um sódio, enquanto que a celulose regenerada tem seus grupos hidroxilas restaurados. E não há como estimar quantos dos grupos hidroxilas da celulose reagiram com hidróxido de sódio na etapa de ativação. Outro problema é quanto à formação de sais inorgânicos durante todo o processo, como bicarbonato de sódio na etapa de carbonatação e o sulfato de sódio na etapa de regeneração. Como futuros passos para tentar aumentar o rendimento do processo, pretende-se continuar os estudos de dissolução e regeneração de celulose, porém substituir as bases inorgânicas por bases orgânicas, como o DBU. Gostaria de agradecê-los por assistirem a minha apresentação. Essas são as referências que estão no meu resumo e também gostaria de agradecer à USP e ao EQUIS por fornecerem a infraestrutura para a realização do trabalho e por organizarem esse simpósio. Também gostaria de agradecer à FAPESP pela bolsa concedida. Muito obrigado.